Olá, gente. Vamos iniciar então mais um Arte e Militância, sempre trazendo aqui a história de vida de uma pessoa que contribui com a construção da teia da cultura cearense, de sua memória. E também o quadro Cultura na Ponta, né? No final. E o convidado de hoje é um convidado dessa terra, terra enigmática, terra mágica, de Antônio Conselheiro. Eu estou falando de Antônio Rabelo, olha aí, Antônio Rabelo, grande artista. Nós vamos conhecer a história de vida desse artista de Quixeramobim, um artesão, joalheiro, professor, né? Oficineiro, grande criador, né? De peças que embelezam aí o universo humano. E aí, Rabelo, beleza, meu irmão? Prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui conosco. Então, eu sempre tive muita noção do mundo, não é, por onde eu caminhava, e aproveitar esses momentos, o tempo de ser criança, não é, de viver, e isso era muito interessante. Onde era? Ele fazia o quê? Tomava banho Quixeramobim. Não, meu filho, eu com 12 anos de idade tomava banho com cueca de copim lá na calçada da igreja matriz do Quixeramobim. Então, eu tinha essa oportunidade. Cueca de copim, como é? Cueca de copim, rapaz, era fantástico. Eram umas cuequinhas que vendia assim, nos copinhos desse tamanho, 3 por R$2, era uma coisa desse tipo aí. Tinha o quê? Então, de frente à igreja, tinha um chafariz? De frente à igreja. Rapaz, quando chove em Quixeramobim, ainda hoje, as pessoas correm para a calçada da igreja, porque é a melhor bica que existe, né? É a da calçada da igreja. Então, é super conhecida lá, toda a galera da cidade, todo mundo conhece. Tomar banho na calçada da igreja, jogar bola, pescar no rio Quixeramobim, que sempre foi o quintal da nossa casa, cara. O rio era uma extensão da minha casa. A gente saía do trabalho, da escola, já era trocar de roupa e correr para o rio. Era uma enxada para tirar as minhocas, uma varinha de taboca, meu amigo, e alegria. E era muito saudável seu viver pai na isso. infância já? Claro, a gente sempre foi muito ligado a essa coisa da fotografia. Então, assim, embora eles, né, preservava muita gente, dava muita liberdade e tal, mas essa coisa de ajudar sempre foi muito legal, eu sempre gostei muito de fazer isso, até porque... Fotografava o quê, essencialmente? Cara, era fotografia 3x4 para documento, esse tipo de coisa. Na então, rua, para tu ter uma ideia... Era em casa, na sua casa, na era. rua? Escuta essa história, que essa história é legal. Minha mãe, ela via meu pai fotografar e ela era super curiosa. E ela queria aprender a fotografar, e o pai ficava aquele machismo que é normal, e ele lá naquela... E ela, um dia, aproveitou uma viagem dele, né? E foi para a câmara escura fazer as fotografias. Foi lá, pegou uma câmera, foi fotografar a turma. Me fotografou primeiro, tá entendendo? Engraçado que chegou uma turma lá para fotografar e ela não sabia de nada assim, né? E aí ela coloca o pessoal lá para fotografar, ela via como era, e ela acabou arrumando o pessoal, fotografou um monte de gente. Quando foi revelar o filme, estava todo mundo com um pedaço da cabeça arrancado. E aí ela volta para fazer tudo de novo. Agora eu sei, eu errei, mas agora... Foi assim que ela aprendeu, né? E assim ela conseguiu aprender. E quando meu pai chegou de viagem, ela já estava tomando conta do foto, já dominava tudo, já sabia de tudo. Você e os meninos, os seus irmãos também, o outro irmão também participava? Também. O Josa sempre foi muito próximo, né, com essa coisa da diferença de idade. E o Cezinha hoje trabalha com audiovisual, cara, é fotógrafo também. Lá está muito inserido nisso. Lá em Quixeramobim tem Retrate. Tem lá o trabalho dele de fotografia e filmagens e tudo mais. E aí me ajuda lá na fábrica também, com esse processo lá. E as escolas? Lá na sede mesmo? Você estudou na sede? Foi, sim. Sim, sempre escola pública, sempre fui muito próximo das pessoas. Me aproximei ainda mais, porque eu sempre fui um cara muito comunicativo, sempre me dei bem com todo mundo. Então, eu amo Quixeramobim de uma forma espetacular, porque eu não estou ligado só à geografia do lugar. Eu acho que as pessoas com quem eu convivo ali, desde criança, que eu vejo na rua, para mim, todo mundo tem uma importância muito grande. Né? E me deixa feliz de encontrar essa turma na rua. Aí a escola do primeiro grau foi lá, segundo grau? Tudo Quixeramobim. E conheço as Seminas com 13 anos de idade. Pois é, eu queria saber quando é que começa essa coisa
era esculpir, Mas era o a que minha era? vida, Era Pingo, ela é feita de descoberta, cara. Eu, com 13 anos, eu fui aluno de uma escola da Seminas que ensinava a Seminas fazer tinha lá, artesanato. a Seminas tinha o quê? Uma empresa, Companhia né? Cearense de Mineração era uma empresa mista e, nessa época, elas tinham um projeto de formação que eram 540 horas aula, não é, para jovens e tal, e era uma formação muito interessante de lapidação de pedras e de artesanato mineral. Tinha uma empresa lá, ela tinha uma Era produção lá. somente uma escola. Não tinha produção lá, Não, não, não tinha uma Seminas. produção assim, era somente uma escola que treinava essas pessoas, que dava Para que mercado? esse era o grande lance. Eu senti muito, assim, quando eu saí das Seminas, eu sentia muito a falta de intenção Como é que você com foi esse parar, mercado. então, nessa escola? Você ia falando aí, 13 anos, como é que você 13 descobriu? anos. Vamos lá. Xeramobim é um polo de produção de água marinha, de turmalina, né? Porque ali naquela região é uma região de pegmatito, e aí você tem aí uma variedade muito grande de minerais que afloram ali. E Berilândia fica bem no meio dessa muvuca toda. Um lugar espetacular, com uma variedade É de uma minerais comunidade, muito interessante. Uma comunidade que já explora esses minerais, eu acho que desde a década de 30, 40. Berilândia. Berilândia. E aí você tem água marinha, turmalina, que os berilos, né, de água marinha começaram a ser explorados lá por conta eram materiais para ser usado como liga metálica e era para usar na indústria. Só que com isso vem as pedras preciosas e aí começa esse mercado de pedras lá em Quixeramobim. Mas eles só exploravam até então, só tiravam de lá matéria-prima. Era. E a escola já era uma tentativa, não é, de direcionar para que indústrias, não é, ou oficinas de artesanato pudessem trabalhar esses materiais Foi lá. para a Então, sede essa escola? foi. Era na sede. Só que essas escolas eram o seguinte: existiam umas 12 escolas no estado. Em Juazeiro, em Xeramobim, em Ainda Tianguá, existe uma Tauá. escola Não, dessa? que pena que esse Acabou. projeto acabou. E foi uma pena, assim, porque A companhia ainda existe? não, já foi mudando e Não tem nem o acabou. que virou o quê? Hoje Não. tem alguma coisa que a gente pudesse lembrar? Era isso antiga, atualmente é isso. Assim, Codesse, O por que é isso? exemplo. O que é? Companhia Vixe, rapaz, agora eu não lembro como é essa Codesse, sigla. Danilo sabe. Codesse, Coditu, foi mudando com o Mas tempo. antes era Seminas. E antes era Seminas, que era a Companhia Cearense de Mineração. Companhia E aí Cearense de foram, Mineração. na realidade, foram surgindo outras coisas, e aí foi direcionando as. Eu sei. Aí sua escola chegou lá em que ano? Essa escola? Olha, eu acho que essa escola é bem mais antiga, mas eu chego na escola em 87, por aí, 88. Chega como? Como é? Curioso. Menino, 12 anos, 13 anos, ficava ali ao redor, porque eu era muito novo ainda na época, e eles não me aceitavam lá na escola, eu era muito magrinha ali, era atrás da minha casa. E aí eu chegava lá, rapaz, vim aqui e tal, para fazer a inscrição. Não, você é muito novinho ainda, ano que vem você vem. Eu ia lá ano que vem. Não, você é muito novinho ainda, deixa eu... E aí um amigo meu, que tinha a minha idade, conseguiu fazer a inscrição lá na escola. Aí eu digo, agora é minha vez, porque agora eu tenho... Vou fazer confusão. Não, eu vou fazer uma confusão aqui, vou conseguir aqui. E eu acabei chegando lá, cheguei um pouco atrasado, uma semana já o curso já estava rolando. E aí eu comecei a mergulhar naquilo. E era uma coisa, assim, para mim, fantástica. Era de o curso descoberta, exatamente né? de quê lá? Era um curso de artesanato mineral. Eu aprendi a fazer cinzeirinhos, vasinhos, esse tipo de coisa. A ideia era cortar, polir, não é? E aprender como manusear essas pedras, usar equipamentos e tal, entender dessa coisa das pedras, como isso funcionava, densidade, que material polir, como polir cada coisa. Então, era essa a ideia. Junto disso, tinha a lapidação, que era um outro curso que acontecia junto para lapidação fina de pedras preciosas. Isso era um negócio fantástico. E aí eram professores lá de Xeramobim, João Batista, Antônio Bernardes, Joaci também, grande professor que acabou formando muita gente já lá na mexeu com Itapiúna. isso lá. Então, lá de Xeramobim, que já vinham do início dessa escola, que eu não lembro direito a data, Pingo, mas foram pessoas que também aprenderam esse ofício lá e que se desenvolveram por ali.
Então, foi muito legal essa ação das escolas, sabe, cara? Porque hoje eu estou aqui. Hoje, aquele rapaz trabalha comigo e mais uns 10 lá em Quixeramobim. Tudo a base. E tudo vem desse caminho, né, cara? Então, às vezes eu falo muito de que as políticas públicas, quando elas são direcionadas de uma forma não é correta, que levam as pessoas ao conhecimento, isso é muito válido, e quando cara. Tem um diálogo concreto com a realidade, com a do demanda, lugar, né? Com a demanda, com a matéria-prima do lugar e com a demanda, né? Exatamente. Quando são bem pensadas, elas têm muitos resultados. Resultado. Olha, para você ter uma ideia, Pingo, quando eu vou adiantar um pouco a conversa, só para a gente contextualizar o que a gente está falando. Mas, assim, quando eu começo a montar esse negócio lá em Quixeramobim, era uma loucura. Pô, uma fábrica de joia em Quixeramobim. E esse cara vai montar uma fábrica de joia lá no conjunto, lá no Sabonete, no final da cidade, do outro lado, como é que isso vai ser e tal. Então, isso era uma coisa muito, muito diferente, assim. Mas, para mim, sempre teve uma ideia muito legal, cara, que eu sempre tive a noção do grande potencial turístico que a cidade tem. Me alimentava disso, porque era assim que eu desenvolvia o meu trabalho e vendia para as pessoas que vinham visitar a cidade e tal. Então, assim, esse potencial ele está lá. Ele ainda permanece e vai permanecer por muito tempo. Só falta a gente saber aproveitar isso, porque eu tenho certeza que aquilo vai gerar emprego para muita gente, desenvolvimento assim para toda a região e vai acabar alavancando todos os outros segmentos de negócio que a cidade tenha, né? Pecuária, agricultura, qualquer coisa se alimenta disso. Então, a cidade tem um potencial muito grande e é nisso que eu me baseio para fazer esses investimentos. Para você ter uma ideia... Mas eu queria voltar lá para o... Já estou agora voltando. No começo, para ter ideia de como é que você lá, como é que você desperta para isso. Você faz quantos anos de curso, qual é o seu primeiro trabalho? Vamos lá. Fui aluno da Seminas durante 3 cursos. Fiquei lá, eram 7 meses o curso. Fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, perturbando lá o pessoal. Terminou o curso e eu ficava lá. Rapaz, deixa eu tentar ajudar. Não pode mais não, você já terminou, tem que... Tal, já vai tomar lugar de alguém. E eu ficava lá tentando aprender. Ia à noite, ia à tarde, ia toda hora que a escola abrisse, eu estava lá tentando aprender alguma coisa. E engraçado que, quando eu fui convidado, um amigo do meu pai, né, veio aqui para o Ceará, ele estava lá no Pará, é fotógrafo lá e tal, e aí ele precisava de alguém para trabalhar essas fotografias lá. E aí ele não tinha ninguém lá que pudesse fazer esse trabalho com ele. E aí ele perguntou ao meu pai, rapaz, os meninos não queriam ir, não? Aí eu fiz assim uma análise que eu sempre gostei mesmo de trabalhar. E eu digo, rapaz, a gente vai, vamos fazer um teste lá e tal. E a gente foi, se eu não me engano, isso foi em 87 para 88. Eu nem lembro direito. 89, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu era moleque, tinha 16 anos apenas, cara. E aí, começa... Depois de fazer os 2 anos e meio de curso, já tinha feito os cursos? Já entendi um pouco de perto. Foi ótimo, porque ter a oportunidade de conversar com esses garimpeiros, rapaz, era um negócio espetacular. Porque você ir de encontrar a fotografia do seu pai também é o que você mexia. Já, e conversar com essas pessoas, a experiência... Qual foi o garimpo que você foi? Não, o lance era o seguinte, eu ficava nessa cidade chamada Jacundá, e era um recadastramento de garimpeiro. Então, era fotografia 3x4, só que os caras iam para lá e nós passávamos o dia conversando, porque tinha que fotografar, revelar, não sei o quê, para entregar, e a gente tinha aquela oportunidade. E como eu trabalhava com as pedras, eu tinha esse argumento, né, de abrir essas conversas e tal. E aí era um negócio espetacular. Jacundá, no Pará. Em que região do Pará é Jacundá? Em que região é do Pará? Rapaz, fica próximo a Marabá. Agora eu não sei. E eles iam esses garimpeiros iam garimpar onde? Rapaz, em tudo quanto era lugar do estado. Era um recadastramento que envolvia todo o estado do Pará. Lugar administrativo. Então, cada lugar, exatamente. E aí, cada... Era uma cidade de garimpeiros. Nem tanto, mas nessa época do recadastramento, tinha muita gente recadastrando, esse tipo de coisa, e precisava fotografar. Muitos deles estavam longe dos lugares que eram exploração,
não é? Mas acabavam tendo Chegava que fazer. com pedras lá também, já? Rapaz, muita coisa, assim. E mais interessante, Pingo, disso, foi poder ver o mundo de outro ângulo, sabe, cara? A gente até então eram duas crianças, não é? Moleque de 16 anos, estava descobrindo o mundo. E ter acesso àquelas pessoas, àquelas conversas, àqueles conhecimentos, né, e tal, para a gente entender um pouco de como o mundo funcionava além das fronteiras do Xeramubim. Então, isso foi um negócio muito legal. Teve algum perrengue, algum momento lá, assim, de dificuldade? Rapaz, a gente passou cada coisa. Conte aí Nossa alguma Senhora. coisa aí. É, O teu irmão pelo tá amor rindo de ali. Deus, bicho. Hein? Rapaz, eu acho que dá um livro essa história. Se a gente for descontar, Dois isso era uma ficaram aventura. quanto tempo lá na Aventura cidade? nova. Não, a gente ficou uns 4 meses só. Mas mesmo assim, muita Mas era aventura. engraçado, a gente ficou num quarto lá, cara, e eram 2 camas assim, uma do lado do outro, foi colocado um mosquiteiro, assim, tudo legal, né? A gente tudo animado, né? Rede com mosquiteiro, tal, né? A gente nem tinha tanto acesso a muita coisa, então era legal. Só que as casas eram taipa e madeira. E as pessoas naquela época, eles tinham uma mania de guardar coisas em casa, era um costume. Por exemplo, ia comprar arroz no supermercado, compra um saco de arroz com palha, põe lá no canto da parede, um dia vai descascar e vai comer. Vai pilar o arroz, tinha todo esse processo. Então, acumulava-se muita coisa, né, no armazém e tal. Cara, e era uma peste de rato, que era uma coisa absurda. Ratos assim que eu nunca vi daquele tamanho na minha vida. E um dia foi engraçado que a gente deitava, apagava a luz, né? E aí você tinha que dormir sem encostar o pé no mosquiteiro, porque os ratos vinham para morder o pé de noite. Então, daí a pouco, não podia encostar no mosquiteiro de jeito nenhum e botava embaixo assim da cama com tudo, sabe? Para poder tentar se proteger ali. Dormia bem colhidinho. Rapaz, era engraçado. E no primeiro dia que a gente botou uma ratoeira lá, né, para tentar resolver isso, eu digo, a gente foi lá no mercado para comprar ratoeira. Aí eu vi assim umas ratoeiras, eu digo, rapaz, eu queria uma ratoeirinha. Tal, e o homem disse, pois está aqui uma. Aí me deu um negócio desse tamanho de ferro, com os dentes assim para cima. Eu digo, rapaz, que é isso? Um negócio desse tamanho. Ele disse, filho, você não conhece os ratos daqui, não. Vou pegar uma onça. E aí, nesse dia, a gente pegou 6, enorme, sabe? E aí começa, né, essa batalha de reduzir essa confusão com esses ratos aí para poder dormir direito. Mas era muito interessante, né, poder viver isso. Acordava 4 da manhã, fazia ali o leite, esquentar o leite, tal, tomar um café e correr para trabalhar. Fotografar o pessoal. Tal, fotografar a galera. Então, isso era... Alimentação, tudo dos dois sozinhos, isso aí é muito aprendizado. Sobre as pedras, aprendeu pessoa, o que por lá? Cara, sobre pedra, nada. Eu sempre fui curioso de olhar, de pesquisar, não sei, mas eu nunca encontrei nada tão interessante lá. Pelo menos na região que eu estava, mesmo saindo, procurando alguma coisa, nunca encontrava nada assim tão legal. E aí, quando me convidaram para voltar para o Ceará para ser professor de uma dessas escolas de artesanato que ia abrir em Tauá. E aí, eu volto com tudo, meu amigo. Venho para Xeramubim, a vontade de voltar para casa era enorme. E eu venho para Xeramubim e assumo essa escola lá em Tauá, eu e o Daniel, um grande amigo que... Isso bem jovem ainda, sim, 20 e pouco. Jovem, que 20 e pouco nada, 18, eu tinha 17 anos, bicho. 17, conheci Dona Lúcia, nessa época, que morava de frente à oficina, e aí a gente inventou esse negócio de casamento. Foi muito legal, porque logo em seguida a gente vai cuidar do David, né? Então você encontra sua esposa lá em Tauá. Lá em Tauá. Casa lá, dando aula. Casa lá, rapidinho. E aí... Essa escola não existe mais lá. Não. Acabou. Quando acaba o projeto das escolas, cara, eles fecharam todas as escolas. E aí veio o grande problema. Quando eu casei, eu tinha 17 anos, ganhava 6 salários. Então, estava confortável. Não é? Só que 3 anos depois, o David nasceu, já estava meninozinho grande, não sei o que e tal. Acaba o projeto das escolas e a gente foi demitido. Lá você dava aula de quê, então? Lá era artesanato mineral.
eram pequenas esculturas, né, feitas com pedra Nesse e tal. processo, Esse tipo você de já coisa. criava suas Eu já peças? era meio danado, assim, Na já sala de gostava de aula, já fazer outras criava suas coisas, peças? ia um pouco além do que era normal, né? E tal, eu já tentava, arriscava algumas coisas, mas nunca fiz nada tão relevante Mas assim. nada de joias ainda. Nada Peças de utilitárias, joias, eram cara, nada de utilitárias. joias. Então, Peças, quando acaba o projeto das escolas, 96, o por aí, projeto todo. o projeto todo. Então, 96, 97, eu acho. E Todas aí, as escolas da Seminas, todo as mundo na 10 rua, escolas, todo mundo na um rua. monte de Não professor, fizeram nenhum um protestozinho, gente, não. não tinha o que fazer. E a gente Governo de ficou. cima para baixo, quem era o governador, tu Aí não lembra? tem nem como Quem era o protestar. governador, tu lembra, Não lembro secretário? dessa época. Fiz até questão de esquecer. Rapaz, Fiz porque até isso aí questão é de algo esquecer. que... São Mas, coisas que a gente vê de políticas, né, que estavam dando certo e que, de repente, são extintas e são inexplicáveis determinadas olha, atitudes Pingo, assim, né, de destruir um patrimônio já construído eu, de formação, né? eu tenho refletido e nas conversas que eu tenho com as pessoas, de certa forma, abrir uma condição de refletir a respeito disso. Que tipo de sociedade nós estamos criando? Que tipo de política nós estamos criando? Que tipo de justiça nós estamos criando? Então, hoje eu me vejo com uma responsabilidade muito grande, porque o rio que eu recebi do meu pai, eu ainda podia pescar e tomar banho. O rio que eu vou entregar para o meu filho, cara, nem a mão é possível lavar mais. Então, o que nós, como sociedade, estamos fazendo a nós mesmos? É Né? verdade, isso aí é uma Então, reflexão é muito muito necessária. necessário, Pim, que isso seja repensado por mim, por você, pelo senhorzinho lá carregando as reciclagens de madrugada, os meninos na porta da escola, os professores, os diretores, os políticos, os seres de consciência desse mundo, para que a gente consiga pensar em outra forma de sociedade que se encaixe, que abrace as pessoas, onde uma política seja realmente feita para ser pública, não para atender grupos políticos que estão ali nesse momento, e aí é uma coisa muito... Duradouras, né? Exatamente. Verdadeiras, Então, e não só de políticas de Estado, e não de governo, de gestão, né? Que permaneçam. Mas eu acho interessante esses seus questionamentos, e isso tudo vai refletir na sua história, né? Porque aí você volta para Quixeramobim, né? cara, na realidade, quando esse projeto das escolas acaba, eu já tinha ido de Tauá para Quixeramobim, eu já tinha ido para Tianguá e retornei para Quixeramobim quando o David nasceu. A gente foi para uma escola lá na Terra do Genuíno, né, que é lá no Encantado. Eu sei, lá no tal, Encantado. exatamente. Era Tinha uma escola lá também? Tinha uma escola lá. Dessas aí? Uma escola de lapidação lá em Encantado. Era muito legal. E aí, quando acaba esse projeto, a gente ficou meio perdido no mundo, cara. E aí eu tive que encarar um outro processo, que foi vender sanduíche aqui em Fortaleza, na rua. Você veio em que ano para cá? Vem vender sanduíche aqui, eu acho que 88, por aí. 87, 88, quando acaba o projeto das escolas, a gente desce para cá. Fui morar no Gereissati 2. Sei onde é, exatamente. Pegava o trem lá na estação Vila das Flores Sei onde é. E vendia sanduíche vinha lá na Maraponga. Vinha da Pacatuba para Maraponga. Pronto. Então, todo dia. Na Lagoa, onde era o sanduíche? Vendia ali ao redor, todo canto. Maraponga, Montese ali, aquela região ali inteira. E um dia, cara, aconteceu uma coisa legal pra caramba. Eu estava chegando no Montese ali, e aí eu encontro um cara num posto de gasolina com uma Kombi cheia de quadro. E eu olhei os quadros do cara, eu digo, porra, que quadro bacana, bicho. Tu que fez? Fui eu, sou pintor, tal, papapá. E começou a conversar. E disse, me dá um sanduíche desse aí. O pá vendia o sanduíche para ele, aí a gente ficou conversando. E eu falei do Chico da Silva, primitivista, que era irmão da minha avó. E o cara, porra, bicho, o Chico... O Chico era irmão da sua avó? Irmão da minha avó. Olha Inclusive, aí, hoje, tem uma irmã do Chico que mora lá em casa ainda. Minha tia mora lá, tá lá. Pessoal que veio do Acre? Minha mãe. Exatamente. Só que já nasceram aqui.
Sei. Minha bisavó, no caso, vem com o Chico do Acre e aqui nasce o resto da galera. Então você ainda é Interessante. Silva. Interessante. E aí, é assim, a partir disso... E ele diz o quê? O cara diz o quê? O cara olhou e disse, cara, o Chico era meu amigo, nós tomamos umas cachaças juntos, não sei o quê e tal, conversava. Pá, uma conversa boa da porra. E ele olha para mim e diz assim, cara, e tu não faz nada de arte, não, bicho? Você lembra o nome desse cara? Eu não lembro o nome desse cara, eu queria muito. Se ele aí estiver ouvindo um dia que tiver encontrado um cara vendendo sanduíche, vamos se encontrar um dia e bater um papo, que seria ótimo. Como era o jeito dele com o Conga? Eu não lembro, uma pessoa que a gente conversou, eu acho que 10 minutos. O quadro tinha o quê? 10 minutos, não lembro, motivo de praia, de esse tipo de coisa, assim. E aí, quando eu vejo isso, a gente começou a conversar, a conversa foi ficando interessante, e ele perguntou, pô, tu não faz nada de arte? Eu disse, pô, bicho, eu fui professor das escolas e tal, papá. E eu tinha, nesse dia, cara, uma peça dentro das coisas lá do sanduíche que eu tinha levado para mostrar para umas pessoas lá, que era de Xeramobim, que trabalhava com marmoraria e tal. E eram clientes meus, e eu tinha levado para tirar onda com os caras. Aqui, para mostrar como é que faz pedra lá no Xeramobim. E quando esse cara olhou, eu mostrei para ele, ele olhou assim, deu um sorriso. Aí disse assim, bicho, fazer uma pergunta, tu não leva mal, não. Não. Que diabo é que tu está fazendo aqui vendendo sanduíche, meu irmão? Eu digo, porra, bicho, eu estou me perguntando isso todo dia, ó, cara, já está com quase um ano. E naquele dia eu tive uma das lições mais fantásticas da minha vida, Pingo. É que a vontade, o sonho, sem a atitude, ele não rende nada, só frustração. Então, se você sonha, meu irmão, meta o pé na estrada e vá atrás. E naquele dia, nessa conversa, meu irmão, desse posto de gasolina, eu nem fui vender o resto desse sanduíche. O resto para ele. Então, digo, porra, meu irmão, vou voltar é daqui agora. Fui lá, saí logo comendo um sanduíche, já fui voltando, peguei minha bicicletinha, empurrando a bicicletinha, fui para casa. Pego o trem, volto lá na minha casa, pego um restinho de dinheiro e desço para o centro para comprar pincel, tinta e umas coisas. E pintei um primeiro quadro que ainda está lá no meu museu hoje. Está lá, me serve de referência, é muito legal. E pintei esse quadro. E uma coisa, Pingo, pintar aquele quadro, para mim, ele não é uma obra de arte. Eu não vejo arte naquele quadro, mas eu vejo uma mudança de pensamento e uma possibilidade. Uma atitude, né, de caminho. E quando eu vi aquilo, eu digo, porra, então eu posso fazer outras coisas. Então é possível outras coisas. Achei ótimo, porque essa mudança parte de um artista para o outro, né? De estimular, de incentivar, né? E artista, nós estamos aí com um grande artista plástico hoje, Vlamir de Souza. Vlamir de Souza é um dos maiores artistas plásticos. O avô dele nomina o Museu de Quixadá. Você conhece o Museu de Quixadá? Ah, que legal, Você sabe o nome do museu lá de Quixadá? Não. Como é, Vlamir? Jacinto Souza, que inventava as lentes de fotografia. Avô dele, olha, certamente legal, foi amigo cara. do seu pai. Olha aí, que massa. Inventava as lentes, e dar nome ao museu, era inventor, ele escultor, poeta, o avô dele. E a mãe dele veio para cá, foi da Escape, foi de vários grupos de artes plásticas, e Vlamir hoje... Artista plástico, um dos maiores restauradores que nós temos aqui, de telas de Chico da Silva, e de classe, trabalhos grandes, como o Raimundo Sela ali na Academia Cearense de Letras, eles que restauram, e ele está fazendo um trabalho aí para você de presente. Fantástico, muito aí, obrigado. Que é o Vlamir de Souza. Nós estamos aqui hoje, gente, no programa Arte Militância, entrevistando Antônio Rabelo, contando sua história de vida. Ele que daqui a pouco nós vamos mostrar, de vez em quando, Danilo, tu já pode passar aí algumas imagens do Instagram, das obras do Rabelo aí, é ele que vai para... Então, que ano é que você vai exatamente volta para Quixeramobim? Pinga, a história é a seguinte. Quando eu resolvo trabalhar com arte, bicho, primeiro, eu sempre tive uma obrigação e uma noção muito grande da responsabilidade que eu tinha com a família. Então, em primeiro lugar, o feijão, né? E o restante a gente vai resolvendo no meio do caminho. Então, eu tinha essa visão. E era uma responsabilidade muito grande. Minha esposa, meu filho e tal, tinha que bancar essa casa. E você vai ficando preso num mundo onde você não tem como fugir disso. Porque eu acordava 6 da manhã, minha esposa já tinha feito lá as coisas já
Não, acordava 5 da manhã. Isso Ela lá em já Xaramubim. tinha Isso lá acordado em- isso lá em aqui Xaramubim. em Fortaleza. Aqui Ela ainda, já aqui tinha ainda. feito um monte de coisa, já pegava, botava tudo no caixãozinho lá dos sanduíches, corria para ir vender e tal. Então, quando eu chegava, já era 7 horas da noite. Então, não tinha tempo nem de pensar, já chegava exausto, cansado, era só. Não é? Então, a vida ia me colocando naquela condição. Só que no dia que eu resolvi quebrar isso, eu digo, pô, vou tentar outra coisa. E aí começa essa ideia. Volto para casa, resolvi que ia embora para Quixeramobim e começar a trabalhar com arte a partir de lá, de Quixeramobim. E ficava indo, tentando, pedindo emprestado ferramenta, esse tipo de coisa, porque eu não tinha material, não tinha Mas já é nada para quadros ou já vai fazer isso. começar, vai para gesso Nada. ainda não? Eu volto lá nas pedras, nas esculturas, nas coisas de pedra que fui tentar descobrir isso. E uma coisa interessante, Pim, que eu aprendi a consertar máquina de escrever, cara. E a máquina de escrever, ela foi uma coisa fantástica para mim. Primeiro, pela condição, né, que ela me dava para sustentar o povo de casa. Então, a grana já estava garantida ali. Era um trabalho que eu fazia que garantia que tinha feijão lá na mesa. E o restante eu me dedicava à coisa da arte, porque Em casa, na era o meu oficina. foco era a arte. Eu queria A oficina em casa. exatamente, a oficina. E eu trabalhava com pedra-sabão. Pegava pedra lá no sertão, tal, e trazia para a oficina e transformava tudo isso em coisas. E eram Quais são peças os simples, objetos? depois No seu troféus. Instagram tem placa- alguma coisa Eu dessas acho que coisas mais não, antigas? mas não, eu acho que não. Era o quê? Não tem, era Que pé? troféus, cinzeirinhos, vasinhos, pássaros, esse tipo de coisa, né? Pequenas coisas. Na pedra E aí, sabão. exatamente. E aí, sai uma matéria no jornal O Povo falando desse Rabelo produzindo esse negócio lá em Quixeramobim, porque era uma coisa diferente e tal. E a galera viu lá, achou legal. Que ano foi isso? 2000. A matéria em 2000. Engraçado que quando a gente foi embora para Quixeramobim, olha essa história é muito legal, cara. Eu fui fazer um serviço de conserto de máquina de escrever. Na realidade, era um conserto de mimeógrafo. Sei. Estava com 3 dias que eu estava trabalhando com essa pessoa, fazendo esse trabalho. A minha função era limpar e ele consertava, a gente recebia a grana, rachava, porque estava usando meu Fusca, né, e tal. E aí a gente ficou nessa. 3 dias a gente estava fazendo esse trabalho e aí a gente foi fazer um trabalho numa escola e quando eu chego lá no hotel para pegar o cara estava totalmente embriagado, não tinha condição de fazer o trabalho. E aí ele disse assim, e eu disse, pô, cara, e agora? O que a gente vai dizer lá para a pessoa? Como é que vai ficar? Vá lá e faça. Eu digo, rapaz, eu não sei fazer. Não, se você não terminar amanhã, eu vou e termino. Aí eu digo, não, tudo bem, então eu vou limpar, vou adiantar o serviço, né? E pelo menos não deixa a cliente aguardando. Aí fui lá. Quando chego lá, tinha um mimeógrafo. Eu só sabia que limpava com álcool. Aí olhei esse mimeógrafo lá na mesa e comecei a desmontar, e ela disse assim, olha, eu vou fazer um café aqui para a gente e tal, pode ficar aí à vontade. E eu, rapaz, aquilo era uma coisa diferente, eu nunca tinha visto aquilo. Mas eu entendi uma coisa, Pingo, o cara que tem um Fusca, ele é quase um engenheiro da NASA, cara. Porque quando Que eu diga um olhei para amigo ele, meu que o cabo de acelerador dele atualmente é uma cerca de arame farpado, que ele pronto, ia tá vendo aí passando. como é que é? O nosso amigo Everardo quebrou o cabo de acelerador, desceu, cortou um arame farpado, fez. E O faz cabo uma foi embora. gambiarra. Foi Então, embora, até hoje. Ele disse que é melhor do que o cabo de verdade, ele não troca não mais quebra não. nunca. Então, para você ter uma ideia, a gente começa, cara, essa coisa de descobrir coisas, né? A partir disso, eu consertei esse mimeógrafo dela, né? Montei e tal. E ela, quando chegou, foi engraçado, que eu pedi, ô, Tia Nelita, dê uma olhadinha aqui, né? Se ficou tudo bem, do seu agrado e tal. Aí ela foi lá, passou assim umas 30 folhas, olhou para mim e disse, meu filho, tá melhor do que quando era novo. Eu digo, não, mas eu só sei fazer assim, tá certo? Garanto o serviço e tal, não sei o quê. Quando eu saio de lá, na hora que eu saí, passei no primeiro telefone público, aí eu ligo para minha esposa, ela estava aqui em Fortaleza, e eu ligo para ela, minha filha, arruma as coisas, ajeita um caminhão, que nós vamos vir hoje para Quixeramobim, que eu vou montar agora uma oficina de máquina de escrever.
Ela disse, tu tá ficando doido, homem. Tu não tá vendo que tu não vai saber fazer um negócio desse. E no outro dia estava lá eu, não é? Nessa empreitada de montar um negócio de máquina de escrever. Os R$ 35 que eu recebi do concerto Do mimeógrafo. já foi o dinheiro de comprar o alicate, a chave de fenda e essa coisa toda. Não é? E a vida ela vai proporcionando as coisas no meio do caminho, Pingo. Quando você quer alguma coisa, quando você põe o pé na estrada, a estrada vai estar lá, sabe? Ponha o pé e o caminho. Você tem que saber para onde você quer ir. Esse aqui é o grande lance, cara, sabe? E eu sempre fui muito dessa forma. Eu sempre fui muito de acreditar nas coisas que eu pensava, tanto que eu jogava tudo para cima quando eu acreditava numa coisa de verdade, seguia aquilo que eu pensava. Eu tenho capacidade de fazer, é possível e eu vou lá. E aí, com isso, surge uma matéria no jornal e uma pessoa aqui de Fortaleza viu essa matéria no jornal. E aí foi lá e me fez uma encomenda de uma escultura de uma mulher linda, não sei o quê. Eu acho que está aqui a foto dela aí no meu celular. E aí era de pedra-sabão. Quando ele disse que queria essa escultura e tal, eu digo, rapaz, eu também queria. Mas, infelizmente, eu faço um cinzeirinho, um vasinho, um negócio e tal. E que é isso, rapaz? Você não acredita não, no seu potencial, não sei o quê, você é um cara capaz e tal. Pá. Eu disse, pô, eu vou tentar. Ele disse, não, você vai fazer, cara. Se você disser que vai tentar, você já está inventando um pretexto para não dar certo. Eu disse, pois, meu irmão, eu vou fazer essa mulher. Botei uma pedra em cima da mesa e ele disse, e como é que vai ficar? Eu digo, não faço nem ideia, mas eu vou descobrir. E aí você vai ficar passando aqui e tal. Eu botei essa pedra na mesa, Pingo. Fiquei 3 dias olhando para uma pedra, sem saber o lugar de botar um lápis. E eu já estava, assim, que eu não aguentava mais aquilo. Eu nunca fui um cara de desistir das coisas, não gosto de desistir de nada. E quando eu olhava para aquela pedra e ficava frustrado de não conseguir fazer nada, eu disse, mas eu não desisto, vou deixar aqui um pouquinho e tal, vou relaxar, depois eu volto e vou testando, treinando. E em um determinado momento eu levantei da rede para ir no banheiro e eu olhei para a pedra e vi a mulher na pedra. E ela estava lá dentro da pedra. E eu passei 15 dias para tirar ela lá de dentro dessa pedra. E ela saiu sorrindo. Tem a foto aí? Tem uma foto dela. Me dá aí meu celular. Manda aí pro aí, Danilo, ó. Tu manda pro Danilo joga aqui na TV. Danilo, pega traz o aí para eu desbloquear ele no aqui. teu, Tá? né? Desbloqueia, Tá manda aqui pro no meu. Danilo, porque aqui a gente vai mostrar essa escultura que... E tem várias fotos aqui, vai dar para você poder... Tu manda aí pro Danilo, que Danilo é o marco da... E, enquanto isso, eu digo aqui que nós estamos hoje entrevistando Antônio Rabelo, começando a história de vida desse grande artista de Quixeramobim, autor dessas peças que estamos vendo. Estamos aqui no Arte e Militância, um programa do PT Ceará, YouTube e Facebook, com a presença de Vlamir de Souza aqui desenhando, fazendo um trabalho aqui por Rabelo, Danilo ali na técnica, e a gente agradece a Ianca, o Hermes, todo mundo. Nós temos aqui, tu tem como mandar? Então eu vou entregar para ele aí. Manda ali, Danilo, ó. Aí. Olha aqui, essa escultura, né? E pedra-sabão, né? Aí, Danilo. Aí tem várias outras peças aí. Danilo vai mandar para o dele, para a gente botar ali, porque em que ano foi essa escultura aí? Essa escultura foi em 2000. Tudo é meio 2000, assim, 2000. né? A máquina, e aí a ida e tal. É porque foi muito rápido. Eu vou descobrindo uma coisa, quando eu descubro um potencial, eu já vou lá. Quando eu acredito numa coisa, eu não tenho por que esperar. Então, nós vamos mostrar essa escultura, porque aí é o marco inicial do processo artístico, exatamente, né? Exatamente. Do processo mais ousado. Né? Agradecer que eu ia falar aqui do Coni, nosso presidente, que é um grande estímulo aqui, e um grande apreciador das artes, ele que é ali de Irapuã primeiro, mas também de Acopiara, fundador daquele Festival de Teatro de Acopiara. Então, ele adora arte, adora, em geral, música e teatro, e também as artes plásticas, né? E aí você está lá, voltando à sua história aqui, em 2000, você faz essa escultura. Sabe o nome do cara que encomendou isso aí? Era Varney. Como é o nome? Varney. Varney. E eu acho que ele trabalha no INCRA, se eu não me engano. Então, foi uma oportunidade que a gente se encontrou e aconteceu isso. E ele foi um cara que me estimulou muito nisso. Engraçado é que ele disse, eu vou botar essa peça no seguro, porque eu tenho certeza que ela ainda vai valer muito.
Aí, Eu digo, pô, cara, valeu o incentivo. E aí começa essa coisa da escultura, tal, eu já começo a ousar mais um pouco, já me descobri escultor, digo, pô, mais um potencial que eu posso explorar aqui, essa coisa toda. Então começa um outro caminho dentro dessa coisa das pedras sabão, não sei o quê, e depois vem aconteceu uma coisa interessante. Olha aí a escultura aí, meu amigo. Essa é a escultura. Ela é feita de pedra sabão e ela foi polida. Eu até deveria nem ter polido ela, mas ela ficou muito legal assim. Ficou. Gostei muito do desenho. A primeira peça ficou bem legal. Não tinha modelo para usar, então foi fotografia. Com certeza deve ter erros grotescos aí de anatomia, mas foi um referencial para mim, né, de potencial, de que era possível. A partir disso eu já tentei várias Não, mas a outras gente nota coisas, que já tem uma grande noção de anatomia, né, Vladimir? Vários outros materiais aí. De construção anatômica. E aí, como é que parte para a joia? E aí, cara, a joia surgiu em 2002. Pois é, como é que foi esse... Existia um projeto lá em Quixeramobim, que era uma incubadora de empresas de artesanato e tal. E dona Renata Gereissati deu um apoio muito grande nisso, cara, porque esse curso de lapidação, que a gente tinha pequena oficina lá, e essa incubadora ela dava para a gente a oportunidade de ter um lugar para trabalhar com equipamentos e algumas coisas que eram das antigas escolas. E aí começa essa ideia da gente poder produzir isso lá em Quixeramobim, de fomentar isso realmente e tal, como oficina. E aí, cara, começa uma batalha, não é minha, nessa coisa de formar pessoas, de treinar pessoas e trabalhar junto lá dentro desse espaço. Eu já tinha 5 pessoas trabalhando comigo nessa época. Quando acontece... Como é o nome da oficina lá que você tem? Tem o teu nome? Você nominou, não? A minha Sim. era Ceará Artesanato Mineral. Essa aí, qual era? Não, essa era só a incubadora de empresas de artesanato. Era um espaço onde a gente tinha lá mais coletivo, uma condição, uma coisa mais coletiva. E aí acontece um curso, né, de design de joia. Na realidade, era um curso de design para lapidação. Foi ministrado por Maria Lúcia Barbosa, uma pessoa lá de São Paulo, uma grande design, cara, que eu aprendi muita coisa com ela. Ela foi para Quixeramobim. E ela foi para Quixeramobim, veio para Quixeramobim. E isso por intermédio da dona Renata, que sempre foi muito ligada a isso, essa coisa do artesanato, das pedras, tá? Ela sempre foi muito sensível com isso. E aí, essas escolas, a gente passa a treinar as pessoas lá na oficina, né? Eu já estava trazendo o pessoal, trabalhando comigo, saía para vender os artesanatos, a gente produzia tudo lá, deu uma condição muito legal de equipamentos e tal. E a gente começa essa ideia. E quando eu vi essa coisa da joia, bicho, aí eu me apaixonei por isso, sabe? Eu digo, porra, aqui está tudo que eu consegui reunir de conhecimento na minha vida se aplica aqui. O que eu aprendi das cores, com as pinturas, o que eu aprendi da forma, com as esculturas, não é? Então, da lapidação, todo o processo se completava ali. E a mecânica que vinha da joia, lá das máquinas de escrever, né, com a movimentação, toda essa coisa mecânica da joia. Então, observar e desenvolver design por essa ótica foi muito interessante. E passo a desenvolver joias com materiais da região, que esse era o grande objetivo, usar pedras da Berelândia, pedras, né, dos materiais que estão ali em volta da minha cidade. E eu, em 2004, 2005, eu começo a produzir joia com espinho, muito por uma necessidade, foi interessante. Há 20 anos isso, atrás, exatamente. Há 20 anos atrás. A empresa passou por uma dificuldade muito grande em 2005. A gente já tinha 22 funcionários, exportava para a Holanda, para a França, para os Estados Unidos. Já estava começando. Não as joias ainda. As joias já, a gente já estava. Já exportava isso. Já estava. Danilo, mostra caminhada um pouco muito aí legal. O Instagram com as joias aí atuais. Tem uma linha do tempo aí, pelo menos dessa joia desse tempo, 2005? Ou no Instagram? Mostra aí, Danilo, por favor. Antônio Rabelo. Então, cara, eu tive que aí... a gente passou por uma dificuldade muito grande, negócio, banco, coisas assim. A gente fechou a empresa, demitiu todo mundo e teve que recomeçar do zero. Fechou a incubadora.
Não, aí já era a minha empresa Já mesmo. era Ceará. Já era Ceará Design. E aí, meu amigo, foi uma peia enorme para a gente recomeçar tudo do zero e refazer tudo do zero. E assim, mas foi muito prazeroso isso, porque a gente conseguiu realmente êxito na caminhada. Hoje eu vejo as Quando é coisas. que você retorna? Em 2005 você passa um tempo sem a oficina? Não, a gente não parou a Fecha, assim, oficina você dia. remodela, né? A gente Você demitiu todo mundo numa sexta-feira, na segunda eu estava lá sozinho trabalhando. Nunca fechou. Eu Ah, não eu sei. desisto Ah, de nada, cara. você só refez assim o. A gente teve que Isso aí de que época refazer. é essa, João? Essas peças, olha, essa é minha esposa, Lúcia, tá? E essas são algumas peças que ela produz junto comigo com essa coisa. Esse é de um livro, Mãos que Fazem História, um livro muito legal. E aí você tem aí, ó, são peças feitas de um crochê de fio de prata. Esse fio é feito lá na oficina. Então, tudo isso é moldado à mão, cara. É um Isso já é trabalho coisa muito atual. legal. isso a gente já produz As desde essa época, coisas mais antigas, não Danilo, é? aí. De 2000, essa época que você quer dos espinhos foi quando eu lancei isso aqui. Esse aqui Essa é uma joia de das peças espinho, mais. essa é uma das É a que eu que gosto você usa. Por que muito, que você gosto usa muito. essa? É a sua Essa foi a referência? primeira peça de espinho de mandacaru que eu fiz. Mostra aí, Danilo. Mostra Essa aí. foi a Aqui. primeira peça. Não é essa, não, eu brinco. É esse aqui, anel, ó. É um anel quadradinho aí. Não sei se ele vai estar aí nessas fotos. Acho que tá ali, não, ó. Mas esse é um anel que tem O bicho é um invocado. design muito interessante. Olha ele aí. Eu gosto muito. Ele tem um design bem interessante, assim, tem uma Essa é uma das primeiras mecânica. peças. Essa você faz em série, já fez muitas Aí dessas. claro, tenho que fazer. Olha, aí são Aí. inscrições rupestres lá da região, ó. E aí eu uso como comunicação nisso, né? Como elemento. Aí são pequenos espinhos que estão cravados nessas peças, né? Então, é muito legal você ver como as cores atravessam esses espinhos. Esse né? aí Essas é aquela formas. inscrição rupestre que tem ali perto daquela cachoeira, Exatamente. Como é o nome? Lá no Cupim. São inscrições rupestres Dá um lá close aqui, desse Danilo, aí, ó. sítio. Olha que legal essa Tô peça. chique. Olha aí, ó. Então é produzido com couro, com espinho, né? Então, um material bem legal que fala um pouco do sertão, fala, né, dos nossos costumes, dos nossos sentimentos. Aí, Então, olha aí, eu sou Danilo. feliz de fazer Olha aqui, isso. Danilo, close aí, ó. Aí, ó, bicho, ó. Show demais. Cara, e eu, assim... Ei, aí, em 2005, você retoma. Não, eu gostei dele aí nesse lugar. É um presente. Mas não acredito, bom? não pode Show não, demais. mas tu é doido, eu não uso. Show Rapaz, demais. eu vou agradecer isso. Vai ser Rabelo. Não, é sua obra, é uma coisa mais linda, cara, isso aqui. Eu tenho dificuldade de usar coisa minha, sabe? Eu uso isso aqui que a minha filha botou uns 20 anos atrás. Antes eram de... E até perguntar por ti, porque que eu acho tanta dificuldade de encontrar aqui é material do murici, a semente do murici, porque é difícil de furar. Eu vivo procurando coisa de murici, cara, e não encontro colarzinho de murici. Não sim. sei se tu já trabalhou. Esse não é murici, não, porque o que eu tinha de murici eu perdi, sabe? Então, eu queria ver contigo o seguinte, aí por que você escolhe esse material? E cara, como é que começa seguinte, isso? Primeiro, a história começa assim. Eu tinha muita vontade de produzir alguma coisa com espinho. O espinho, ele in natura, ele não é tão bonito. Ele é meio cinza, meio opaco, assim, sem muita vida. Só que eu descobri a forma de fazer esse acabamento, foi interessante. A gente estava numa trilha de moto, bicho, que eu gosto de motocross e tal. E estava numa trilha de moto, acabei caindo numa poça de lama. Fiquei todo sujo de lama e sentei numa pedra para esperar os meninos que estavam chegando. Para se limpar. E aí eu pego um espinho e fiquei ali brincando com ele, passando na calça, molhada com a lama. E deu para ver a cor do espinho, a cor interna do espinho. Eu disse, isso vira joia. E aí eu comecei já ali naquela hora de, isso vai virar joia. E encontrei essas coisas das tonalidades de cor, porque é interessante que esse espinho branco, ele está bem na ponta. São cores naturais aqui. São naturais. Então, esse espinho que está branco, ele tem 1 ano de vida. Já esses outros escuros têm 10 anos e tal, e eles vão variando. Então, para você ter uma ideia, daqui a 10 anos, todos os espinhos vão estar negros.
Esse vai mudando, o Ele anel vai mudar. mudando, ele tem que envelhecer junto com Mesmo você. fora. Ele é orgânico e ele está vivo. Incrível, né? E outra coisa, isso me lembrou muito. Eu sou do Morro Branco, né? Meu pai é lá do Morro Branco, me lembrou muito o degradê das areias coloridas das falésias, né? Que eles fazem lá, aquelas coisas. Então, e a resistência desse material? Fantástico, Pinho. Tu imagina que esse espinho está 20 anos na natureza, levando sol, chuva, tudo. Então, eles Ele são in natura aqui, ele muito... apenas tu pega, apenas é lixado, pega a polido, prada e coloca. tal, Aí feito são esse diversas... trabalho de Mostra aí, lapidação. mostra aí, Danilo, por favor. A quantidade de design que você cria com isso aqui. Cara, Brinco. hoje a gente tem mais de 1000 desenhos de joias lá. Tem assim um portfólio enorme. Existem algumas coisas que eu produzo sempre, outras eu assim, faço uma vezinha. Essa foto é legal, essa aqui, ó. A Érica Januza. Ela usou essa joia numa novela. Foi engraçado que eu nem sabia que essa joia estava na novela. Daí a pouco uma pessoa liga e diz: Rabelo, parabéns. Eu digo: e o que foi que houve? Rapaz, tá na novela. Eu digo: o quê, homem? Tem uma joia tua na novela de espinho, não sei o quê. Eu digo: que novela é? Da Globo. Eu digo: rapaz, piorou que eu não mandei nada para a Globo. Como é que isso vai estar lá? E ela chegou numa novela da Globo sozinha. Isso foi fantástico. Foi encontrada numa loja lá no Rio de Janeiro, que chama Maria Oiticica. E essa loja fica no shopping, fica no aeroporto e tal. E aí o pessoal da Globo acabou vendo essa joia lá e usou ela na novela. E eu fiquei muito feliz. Pois é, com isso, cara. eu queria chegar nesse momento. Quando é que você percebe, quando é que chega a repercussão? Quando é que esse trabalho que você faz, você sente que ele começa a ecoar, começa a chamar para uma exposição, ou para uma exposição, né? ou feira ou internacional? Qual é aquele primeiro momento que você diz, não, eu consegui. Cara, isso aconteceu, pronto. Quando isso acontece? Em 2003, eu acho que foi isso. Aconteceu uma exposição em São Paulo chamada Joias da Cor do Brasil. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de levar essas peças a uma exposição. Chega um convite lá para você, como é que Exatamente, chega? por intermédio dessa pessoa que era designer, Maria Lúcia Barbosa. Da professora. Exatamente. Lá. E aí a gente consegue, junto com o Sebrae e tal, essa parceria para chegar lá nessa exposição lá em São Paulo. Isso foi muito legal. Primeira vez você vai. Cara, e o Sebrae é fantástico. Diferente lá do Jabuti, lá do Pará, pois outras condições. Tinha rato lá, não? Pois é, não tinha não, cara. Foi um negócio diferente. E aí, essa exposição foi muito legal, porque colocou a gente, de certa forma, assim, no centro dos olhares. Você teve um stand lá. Exatamente. E as pessoas, pô, que coisa interessante. Quando aconteceu a exposição, meio-dia começa a exposição, 3 horas da tarde, a gente já tinha dado entrevista para a Globo News, para um monte de revista, e já tinha vendido a coleção inteira. Então, deu para saber que deu resultado. Você viajava com seu irmão? Não, nessa época não. Nessa época eu fui lá na batalha mesmo, sozinho. Levando as coisas, preparou muitas peças. E tal. E aí acontece, essa exposição foi muito legal, uma oportunidade muito interessante. E aí depois veio outras exposições, né, na Casa Cor de São Paulo, tal. E aí começa... Não é? Essa coisa Você sente essa repercussão. Engraçado que quando a gente fez a exposição em São Paulo, a gente conseguiu uma cliente lá da Holanda. E aí, cara, passa a trabalhar diretamente para essa pessoa, produzia pra caramba, sabe? E era um trabalho muito legal. Já empregava 22 pessoas na oficina, cara. Todos aprenderam lá, todos desenvolveram lá. E quando é que você tem esse momento para Fortaleza? Porque tem um espaço aqui também, que você passa a dialogar com Fortaleza. Cara, Fortaleza foi interessante, que assim, a gente criou uma forma bem legal de atender as pessoas, porque como a gente não tinha uma loja física e nem trabalhava com a internet, a gente tinha que atender essas pessoas em casa. A gente ia lá, o Pingo... Quero aqui, Rabelo. A gente ia na tua casa e você olhava, tinha liberdade de escolher. Chama meu amigo, chama fulano, vem minha mãe, tal. E aí abria esse caminho e foi criando uma rede de contato muito, muito interessante, muito forte, cheia de respeito. Sabe, era interessante que eu chegava para vender joia na casa das pessoas, acabava ficando para almoçar, trocar ideia, sabe? Era um negócio muito legal, muito informal e muito funcional, porque aproximava a gente das pessoas de uma forma muito interessante e, assim, dava a possibilidade da gente estar toda hora ali no mercado, né? O mercado estava todo aberto ali.
Era muito interessante isso, as pessoas abriam a porta de casa para a gente. Hoje ainda acontece Ainda isso. assim, você Ainda faz agindo esse dessa trabalho. Mas forma. como é que hoje você está dando, você vai para lá, então, a partir de 2005, 2006, você começa, há 20 anos atrás, essa marca, essa sua marca, se abre para o Brasil. De lá para cá são 20 anos. O que mais aconteceu nesses 20 anos que você diferente para você, assim, a nível de produção, a nível de difusão, a nível de Eita, Pim, tudo. concretização? Todo dia é um mundo diferente para a gente, porque quando eu tive esse problema com a empresa, tal, a gente morava era tudo alugado. Eu tinha um prédio alugado, uma casa do lado alugada, e tinha meu Fusca, né, que sempre foi o carro de guerra mesmo. Mas quando um determinado momento eu passo por essas dificuldades e tal, eu olho para mim e percebi que eu não tinha nada. O que eu tenho realmente? Eu não tenho uma casa para morar, eu não tenho. E para mim não importa o tamanho da casa, o que importa é que seja o meu espaço, né, cara? Seja. E aí eu digo, não, a gente tem que mudar isso e vamos começar a construir uma casa, e vamos fazer. E aí a gente entra num projeto muito doido de construção que não parou nunca mais. É o que nós vamos mostrar na Cultura na Ponta, né? Essa casa. Exatamente, de 20 anos porque para a cá. gente começa a construir isso, né, essa ideia. Isso aconteceu em 2005, 2006. A gente começa a construção dessa ideia da casa. terreno, onde é que bairro é Não é? lá? A gente não comprou, a gente ganhou o terreno do Luiz Girão. Luiz Girão, cara, grande figura lá de Quixeramobim. Então, Luizinho, assim, ele doou terreno para um monte de gente lá. E um dia a gente conseguiu uma área lá com o Luizinho. E aí deu um pedaço para cada funcionário e tal. Foi muito legal isso. Qual é o bairro lá? Lá no Sabonete. Bairro Sabonete. E aí eu começo a construir minha casa lá. Tá, o Josa também, a gente foi tudo vizinho. Eu, o Josa, meu irmão, todo mundo, a gente foi construindo David ali tá lá vizinho. também, vizinho o David agora. mora, todo mundo lá hoje, é a tribo. É uma aldeia, se né? coloca ali, a minha aldeia lá. E aí, cara, muito legal, porque a gente começa uma ideia de construção disso, e eu sempre fui um cara muito, assim, autossuficiente, eu tento ser. Porque quando eu não tenho dinheiro para contratar um profissional, eu tento aprender e fazer aquilo só para não deixar de fazer. Eu não deixo nada para trás, assim. Então, eu quero rebocar essa parede, se não tiver quem, eu vou lá meto a mão e faço. E todo aquele lugar, todo museu, todo espaço físico foi construído dessa forma. Existe todo um museu lugar. lá. Hoje, o Museu Orgânico Antônio Rabelo, tá? É uma parceria com o Sesc. Essa ideia vem lá da Casa Grande. Já lá do Allenberg, é um dos museus, um dos primeiros. Allenberg esteve aqui no programa. Que massa, contou a história dele incrível. Allenberg é uma história pessoa dele é incrível. fantástica. Allenberg é mesmo. E para você que é um museu orgânico já, desde quando? Há 2 anos. Porque há 2 esse anos. projeto dele vem de 5 anos para cá. E para você ter uma ideia, eu sou o primeiro museu orgânico do Sertão Central. Que maravilha. O primeiro que sai do Cariri. Allenberg está sempre de parabéns. Cara, foi muito legal dele, isso, cara. E aí criou um espaço muito interessante de visitação. Lá já estava sendo construído com essa ideia de estimular turismo, de provocar muita coisa lá. E aí, com essa história do museu, acaba de completar isso, né, cara? Aí você está produzindo lá, tem o museu, aí tem a hoje área de produção. O museu, é a área de produção, a gente faz formação lá, dá aulas também lá. E você hoje também está dando aula fora, Estou dando né? aula aqui, na Escola Tomás Pompeu Sobrinho, aqui em Fortaleza. É um trabalho que eu faço todo ano, a gente faz todo ano isso, tem uma turma. Desse curso específico. Exatamente, são 10 alunos. Esse ano eles estão aprendendo um pouco de... melhorando o que aprenderam de joalheria e tendo os conhecimentos de lapidação de pedras e tal. Isso é uma coisa bem legal. Aí você vem, fica um período aqui em Fortaleza, volta para Quixeramobim, sempre Exatamente. lá. Venho na segunda, volto na quinta-feira e tal. Há 2 anos atrás, a gente vinha e voltava todo dia. Eu estava dando aula lá em Quixeramobim e dando aula aqui. Então, era uma correria medonha. Dava aula até 10h30 lá, pegava o Fusca, corria para Fortaleza, dava aula até 6 horas e voltava à noite para casa para dar aula no outro dia de manhã. É esse Fusca, né? Esse Fusca. Ele não larga tudo, mas o Fusca ele não larga. O cara é um guerreiro, bicho. E aí,
E aí, assim, isso é muito legal. Eu adoro fazer esse trabalho eu acho que é os 10% que eu tenho de dízimo para dar, é por aí, A por esse caminho, formação, né? sabe, cara? Continuidade. É porque Porque pela sua história a gente percebe que você é fruto também dessa formação. Do total, primeiro curso, depois da total, Maria, total, lá do segundo total. curso, né? Lógico que você foi, essas informações foram sendo lapidadas por você, Exatamente, né? exatamente. Transformadas, como são suas obras. Aí eu queria até, Danilo, que agora mostrasse um pouco as fotos que ele me enviou, que eu então aí, falasse um pouco dessas peças, né? Porque, na realidade, gente, só vendo, porque quando você enxerga é impactante, realmente, né, Vlamir? São obras que têm Olha, uma força, elas têm uma força, cara, impressionante. Elas são e fortes, assim, e falam do esteticamente. sertão, usam esses elementos do sertão, a estética do sertão, que eu costumo dizer, né? Então, assim, o meu trabalho ele se alimenta totalmente Mas disso, ele tem que cara, estar das muito pessoas, dos equilibrado com essa prata, sentimentos. porque Pois além é, você usa a prata, mas ele tem um equilíbrio aí entre o que você está usando, né, rústico e exatamente. tal. Esse é o anel que você mais gosta. Essa É é a um sua primeira dos, das peças. Vamos lá aí, né? Danilo, mostra aí. Tem nome as peças, não. Então, não, esse é um anel mandacaru. O nome dele é Esse é o nome dele, anel Anel mandacaru. Mandacaru. Anel Mandacaru. Aí, é uma pedra. É, isso aí já é lá no processo de lapidação, é como inicia o trabalho lá, né? Que você observa a pedra para Que poder, pedra é essa né? aí? Isso é um cristal que vem da Berilândia lá, Lá do dos arredores Xamobim. lá da cidade. Que maravilha. É um Vamos material lá, Danilo. interessante que a gente tem lá. Vizinha tua sogra. Onde é a tua sogra? Né? Ah, é lá mesmo. Nenelândia. Ali onde Olha aí, Pinho. a gente passou ali, Senador Pompeu, foi? Onde a gente passou ali? Que nós passamos em frente? Ah, é, porque ela tá certo. Né? E essa? E essa aí, que Essa é loucura é uma essa aí? Olha coleção. aí, Essa Flamir. é de uma coleção chamada Rio das Pedras, não é? Que essa coleção ela foi inspirada no movimento do rio Quixeramobim, não é? Que Nessa maravilha. Isso é coisa da aquela curva lá que ele sinuosidade do dá, rio. né? É Pois aquela curva da é. E ponte. aí essa coisa das pedras roladas, dos seixos rolados Isso do é um rio, pingente. tal. Isso é um pingente. Essa é uma peça que eu acho bem interessante, né? Por essa Cara, e coisa tem das que pedras são tonalidades de essas cor. aí? Aí tem uma variedade enorme, sabe? Aí, inclusive tem Amba, é amba aquela ali, aí eu Mara? tenho citrino, eu tenho amazonita que vem lá do Icó, eu tenho aquela uma do ladinho ali que é aquela mais transparente colorida, que é uma florita. Então quartzo verde, tem Essa um mais amarelada aqui, essa. esse é um Citrino, citrino, né? esse maior. Parece com Aí o eu tenho amba, uma o amba ametista parece com o também, que é amba lá também. da O amba é região. mais marronzinho, É né? mais ou menos nessas tonalidades aí. Que lindo. Vamos lá. Então, Aí, isso aí, que lindo isso aí, essa é de uma cara. coleção que chama Rio das Pedras. Ela foi, inclusive, deu nome à exposição que aconteceu na Unifor em 2010. Pois é, eu Foi uma queria falar das exposição suas linda. exposições, quais suas exposições Uma exposição mais expoentes fantástica, você cara. fez. Essa foi uma grande oportunidade que a gente teve de fazer essa exposição na Unifor. Rio das Pedras. Rio das Pedras, o Ayrton Queiroz, Aí grande você levou Ayrton, muita grande coisa figura. lá. Essa foi uma das maiores Cara, exposições que foi você fez. exposto mais de 100 peças lá, sabe? Foi muito legal a exposição. Ficou 4 meses em exposição na Unifor. Talvez uma das exposições que mais demorou, que ficou lá na Unifor, foi essa. Então, foi uma oportunidade muito, muito bacana. E aí, a beleza. Então, essa pedra vem lá do Icó. É uma amazonita. E aí, esse chama bracelete sertão, que é feito só. Isso é o que? É um O bracelete? que Bota no braço? se usa aqui preso no braço. Que E vem lindo, cara. inspirado nessa coisa das plantinhas que Olha se aí. encaixam, né? Olha aí, Vlamir, que lindo. Olha. Então ela tem É meio essa. cósmico, né? Tem uma coisa assim Uma meio coisa futurista, ao mesmo tempo que Exatamente. É Ontem mesmo eu interessante estava isso. no MST falando do meu trabalho sobre o Caldeirão, né? E nessa dicotomia universal-regional que não existe, né? Porque a regional é universal, o que é universal é regional, não existe essa coisa dessa dicotomia. Ela é feita para um certo domínio de mercado, né? Essa ideia de universal que é usada apenas como para impor uma certa hegemonia de um pensamento, de uma estética. Na realidade, o seu trabalho ele é extremamente universal, regional, universal, cósmico, Vai né? aí à vontade. Interplanetário. Eu acho que Eu acho Olha, legal demais. eu tento desenhar coisas que não se prende muito à moda atual, aquela coisa do modismo e tal. Eu acho que, assim, quando as coisas elas são inspiradas em coisas reais, a tendência Verdade. é que durem a vida inteira. A sua verdade, né? A Não é, verdade é a cara? sua verdade como Exatamente. artista, né? Exatamente. Então, quando você desenvolve
ouve uma música com a sua referência, ela não precisa se moldar, não é? Ela, na realidade, ela encontra o seu lugar no mundo, né? Com a sua estética, com a sua forma de ser. Então, isso, para mim, é importantíssimo. E essa, Rabelo? Então, isso é uma florzinha que lembra as florezinhas lá do sertão. E aí eu usei essas misturas de cores bonita, aí, que são materiais bem interessantes. Também incrível, algumas são lá da região, tem pedras que vêm de outros lugares aí. Pode passar, Danilo, isso aí gente, é para vocês se sentirem um pouco, né? Um pouco apenas dessa obra, dessa vasta obra, desse grande artista. Usa aquela mesma estrutura daquele bracelete, ó. E aí a gente está usando fio de prata, né? Nessa coleção aí de... E essa jangada maravilhosa, outra jangada bonita, dentro, né, olha cara? aí. Pois é, eu gosto disso também. Que fala dessa coisa do sertão. Tem uma coisa interessante, e essa corda, cara. sobre a corda aí, o que é? Você usou só para mostruário, né? Sim. Essa coleção, ela fala de uma história do conselheiro que o sertão ia virar maio, maio ia virar sertão. Eu sei. Então a gente fazia... A lenda da pedra Exatamente, da batateira, que tem origem um pouco nos Cariri, na lenda da pedra da batateira. Então eu tenho umas peças assim que são jangadas e do outro lado são mandacarus e toda a paisagem do sertão ali. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. É isso. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. E aí a outra, olha aí, isso aí parece uma semente. Exatamente. Essa coleção se chama Semente Brasil, tá? É uma coleção que traz essa coisa das sementes, do renascer, né? Então, que pedra é essa? Isso é uma pedra chamada dolomita, é uma pedra vermelha, linda. De onde ela que é? Ela vem lá de Mombaça, daquela região ali, sabe? Caramba. Ela é uma ocorrência bem interessante. É fácil achar essas pedras? Rapaz, Pingo, eu vou te falar uma coisa. Hoje, todo lugar que eu passo, eu encontro pedra para produzir joia. Sabe por quê, cara? Eu passei a ver as pedras como uma coisa rara, como uma coisa especial. Cada pedra tem o seu lugar. Cada pedra tem a sua característica, a sua cor e tal. E elas são realmente especiais. E quando você lapida uma pedra como essa, assim, e realça a beleza real que a pedra tem, né? Você acaba fazendo trabalhos fantásticos com coisas que estão ali, do lado de forma simples, e você agrega muito valor a isso com o design. Uma curiosidade minha, aquele seixo rolado da praia, como eu sou do mar, né? Eu não sou do sertão, nem sou do mar, sou do Morro Branco. Já convidei o Dave várias vezes para ir lá para o Morro Branco, na minha casinha. Se você for lá, você vai se inspirar naquelas pedrinhas da praia, do Rio rolado. Da falência. Pois Deixa eu falar uma coisa. Estou agora com os alunos da escola lá fazendo um trabalho justamente com esse material. A gente foi até a praia catar material. E agora a gente está lapidando tudo para transformar isso numa coleção. Tem uma diversidade de cores muito grande nessas pedras. Exatamente. Né? E você imagina quanto tempo essas pedras estão girando ali, de onde elas vieram nesse mar. Quantas marés, quantas histórias e marés. Quantas marés já chegaram. O que eu acho, às vezes pego uma ou outra, porque eu sinto assim, ela está ali, não sei como é que você sente isso, é uma observação minha muito superficial de quem... Às vezes eu vejo ali na praia, ela está molhadinha, está com um brilho, está tão legal. Quando você tira, de alguma forma, ela perde aquela tonalidade. Primeiro da umidade, do sol. Na realidade, como é que você faz para fazê-la voltar a esse Na realidade, ela não perdeu, ela só escondeu um pouco ali, porque... Quando você coloca a água, ela realça a cor natural da pedra. Então, quando eu lapidar, ela vai ter a cor que ela tinha quando estava no mar molhado. Aí você vai lapidar, por isso que elas voltam aí esse brilho, vem né? esse brilho, esse acabamento todo. Cara, é impressionante, é algo muito legal transformar. E uma coisa, agregar valor a esses materiais, Pingo. Você imagina que a gente produz joia com espinho de mandacaru e fez essa joia chegar numa novela da Globo, num horário nobre, cara, sozinho. Então, isso... sanduíche, a novela da Globo é muita história, não, Flávio? Mas o que é legal nisso é você ver o valor real do sertão, como você observa esses valores e que valor você dá a isso. Então, produzir joia com esses materiais é uma forma de dizer
O sertão é valioso, o sertão tem o seu poder e tem a tudo, sua... né? Eu me lembrei então, da é canção. muito bom sem sertão, com Lembrei da minha certeza. canção que diz: coração de pedra na beira do rio, no seu leito, lembro bem que no seu peito escrevi nossas iniciais. Coração de pedra na beira do rio, uma letra em cada lado decorado, no bolso da sua calça preta viajou. E eu nem sei onde desembocam as águas desse rio, nem tampouco o destino desse coração. Não usei pincel e tinta, rabisquei com a unha as marcas que o tempo talvez já apagou. Pode ser que o bolso agora esteja vazio, ou quem sabe esse coração colado em você. Quando você dança de calça preta e o meu coração de pedra dança. Quando você dança de calça preta e o meu coração de pedra dança. Quando você dança de calça preta e o meu coração balança. Eu me lembrei dessa canção. Demais. Que afinal de contas nasce de uma pedra, de uma ideia de uma pedra, né? Em formato de coração, rabiscado e tal. É porque é uma realidade, é apaixonante, viu, Valmir? É bom trazer as pessoas aqui, porque a gente se apaixona pela linguagem. Eu nunca tinha adentrado nesse universo das pedras, o significado das pedras, a energia das pedras e como elas podem ser transformadas, né? E as pessoas que as carregam depois, tem isso, né? Com certeza. Como é que você recebe retorno de gente que compra uma peça e diz, rapaz, não sei o quê. Eu costumo falar para os meninos que trabalham comigo, assim, enquanto uma peça dessa está lá na oficina, ela é apenas um pedacinho de prata, uma pedra que veio do rio. Mas quando ela é dada de presente para alguém, ela passa a representar um sentimento. É uma outra história totalmente diferente. O valor é totalmente diferente. Então, a joia, ela tem essa obrigação de representar sentimento, lembranças e essa coisa toda. Quantas pessoas não chegam para mim e dizem, Rabelo, eu queria consertar um anel que foi da minha avó. Foi, igual os né, quadros. eu queria limpar uma pedra que era da minha avó, que não sei o que e tal. E eu tenho um respeito, cara, muito grande por isso, porque eu sei o valor que essas lembranças, esses sentimentos têm. E a joia, ela tem essa obrigação, bicho. Sabe? Ela tem que ser durável, ela tem que representar a pessoa que usa e representar o sentimento. Você recebe os retornos, alguém se liga, diz, olha, aquela sua joia eu usei em tal canto. Tem esses retornos assim. Jeito, tem aí, sim. como música também, né? Diz, a sua música, eu escutei, ou eu ouvi. Isso é muito bom, né, cara? É um retorno. Ou você mesmo, quando viu aí na novela, que foi um caso específico, mas deve estar em todo canto, deve estar numa festa, deve estar numa solenidade, deve ter numa posse, no aniversário, nos 15 anos, no casamento. Exatamente. Tem coisa assim, encomenda assim específica também, que você lembra, muito. que encomendou Inclusive, e disse tem assim, uma coisa fantástica, que eu fiz uma peça para uma pessoa, ele estava lá em casa, uma visita que ele fez lá com o Fausto um dia, e a gente lá no Rio, conversando, não sei o quê, e ele falou que a neta dele ia nascer, e ele estava afim, né, de uma coisa para dar de presente e tal, não sei o quê, e a gente pensou de fazer uma joia para que ela usasse quando tivesse a idade de usar uma joia, que era 16 anos. E agora, há pouco tempo atrás, ela usou essa joia, cara. Desde bebê. Foi muito legal isso. Que legal, foi né? muito legal. Uma joia do tempo, né? Joia do tempo, cara. Isso é muito bom, sabe? Saber que a joia representa isso, que energia, tem rapaz, essa energia boa de fazer as pessoas sorrir, fazer felicidade. Então, isso é massa. Massa. Rabelo, eu queria que você acrescentasse o que você quisesse acrescentar, mas antes de tudo, eu quero que você passe seus contatos aqui para o Danilo colocar. Além do Instagram, né, que o Danilo vai colocar, o seu telefone, seu contato, onde as pessoas podem fazer assim
ver as suas peças, ligar para encontrar as suas peças, para adquirir, né? Porque você continua na batalha, a batalha todo dia é um leão, não acaba não. Essa batalha do artista, tem muitos compromissos, Correr continuam atrás. e você tem que estar Tem que ser. divulgando, vendendo a sua obra, né? Ampliando a difusão dessa obra. Exatamente. Aí eu queria que você acrescentasse e desse seus contatos. Seguinte, a gente está, eu acho que próxima semana vai estar no ar, antoniohabelo.com, o site que a gente está preparando para fazer. Botar logo o endereço aí, esse trabalho lá. E você hoje pode ver no Instagram, esse né? Esse aí é o Instagram, né? E você pode encomendar pelo Instagram, sabe? Você pode encomendar no Instagram, entra lá, fala, tem uma galera lá que tá... a marca? Fui eu acabei desenhando, isso é inspirado numa formação molecular de um cristal, que é piramidal a formação. Então, acabei usando ela aí na marca, eu gostei muito, ficou legal. Essa é a sua casa ali, é? Aí é o museu, o espaço do Museu Orgânico. O menino falou que tem umas coisas que entram embaixo. Lá tem uma mina, tem um espaço lá todo diferente, cara. Exatamente. Né? Lá eu tenho um projeto muito interessante de desenvolver a 10 metros de profundidade uma galeria de arte que vai falar do ser humano. Olha só, e eu queria... esse é um projeto lá do museu, a gente já está trabalhando nisso há algum tempo, e a ideia é fazer uma galeria, não é, onde vai abrigar mais de 200 esculturas esculpidas nas paredes. E o lugar é feito de um material que é espetacular. Isso lá na sua casa? Lá na minha casa, no quintal da minha casa, bicho. Vai entrar... Olha, eu acredito que aquele lugar estava esperando por mim, Pingo. E um dia você for lá, eu vou provar para você que ele estava esperando por mim. Já estava pronto ali, a caverna estava pronta, só faltava entrar. Eu só precisava descobrir aquilo, eu só precisava cavar um palmo e achar o que eu queria. Mas estava tudo lá e dizia exatamente como tinha que ser feito, para você ter uma ideia. Então, isso foi uma coisa muito legal para mim. Arquitetonicamente, eu posso dizer que aquele lugar estava esperando por mim, estava lá preparado. Demais. E tal. E hoje tem esse espaço da mina, que é uma proposta, né, para o futuro, que a gente pretende descer 10 metros, e aí você vai ter uma rocha firme em condição de poder esculpir inteira. Ela brilha muito, porque na formação da rocha você tem uma quantidade muito grande de mica. O seu quintal estava sobre uma rocha. Estava sobre uma rocha. E, além do Instagram, tem algum telefone, algum contato? 9968-7170 é o meu telefone pessoal. Qualquer coisa, você pode falar. 88, no caso, né? 9968-7170. 88 é o código de área, porque é Xeramubim, cara. Xeramubim. Então, você pode ir pelo Instagram, entra lá em contato, pode... Suas peças. Essa aqui é desse conjunto, né? Que é exatamente, que são brincos e tal. Essas peças são bem legais, né? Eu quero, tá aí o telefone, Rabelo. Rapaz, dia 6 eu vou estar em Xeramubim, viu? Bom demais. Dia 30 vai abrir a exposição do Fausto, e aí vai ser muito legal também. Dia 6 eu vou mostrar um trabalho que eu fiz sobre o Caldeirão, uma ópera. Legal. Que eu gravei um documentário, o Vlamir fez o cenário, gravei um documentário e fiz um espetáculo com 70 pessoas, coral, orquestra, contando a história do Beato Zé Lourenço. Nós vamos passar lá esse show ao vivo. De lá eu vou para o Cariri. Já sabe aonde vai ser? Na casa do conselheiro? Lá na casa, Antônio Conselheiro. Na casa do conselheiro, vai estar aberta ainda a exposição do Fausto. Vou chegar dia 6 e pena que eu raçar o dia 6 de novo. Eu sempre chego correndo ali, né, mano? Vou pro Crato. Não vou nem no bar do nosso amigo lá, como é o nome? Lá no Bar do Brasil, cara. Eu vou lá na ponte, né? Falar nisso, eu estava agora com 2 pessoas, que era o Caio e o Márcio Caetano, mandou um abraço para você, rapaz, lá do Cantinho do Franco. Ele estava almoçando lá e falando que eu vinha para cá e aí... Rapaz, Caio é um cara que nos recebe muito bem. Talvez a casa de show que mais recebe bem aqui os artistas em Fortaleza é o Caio. Assim, chega ali, fantástica, tratado como músico, que tem que ter o respeito. E o Márcio Caetano é uma figura, né? Sempre uma figura afetiva. Nós vamos, então, terminar aqui, gente, agradecendo, né? Mas antes do Vlamir, o Vlamir vai entregar a obra dele de presente para você. Depois eu vou tocar aqui. Curioso para ver. Rapaz, pois é, ele faz umas coisas aí que ninguém sabe nem o que é aí. Aí nós vamos depois terminar cantando a música do Boi de Xeramubim, né, Vlamir? Cadê? Vire aí. Rapaz, é um trabalho expressionista aí, rapaz. Rapaz, eu estou curioso. Vlamir é figuraça aí. Vai falar, o Vlamir fala da obra. Mas fala, tem que falar, fale sim. Fala aqui, cadê o microfone? Pega ali o microfone ali. O irmão do nosso amigo que está aí também.
Rabelo, aqui é um presente que normalmente a gente dá ao Que entrevistado. massa. Isso aqui é a minha visão. Show A minha demais. visão Muito obrigado, expressionista, cara. Muito um grande obrigado. artista do mago. Da Que joia. massa. Muito Do obrigado. mago, Olha aí. Olha aí, Fantástico. É um mago mesmo. Porque é interessante que ele não faz um retrato, faz uma expressão estética, Show. expressionista, mas você está aqui, ó, com todo Tô o seu sim, olhar. com certeza. com Vai toda a ficar lá no sua- meu escritório, lá, com todo prazer. Muito obrigado, meu irmão. E nós vamos terminar cantando aqui a música do Boi de Camumbi, né? Que eu ia começar, não comecei com outra, mas... Muito E obrigado. hein, Rabelo? E tu sabe cantar isso, né? Eu vi a fumaça da pova, eu vi a corneta bradar. Eu vi a fumaça da pólvora, eu vi a corneta bradar. Eu vi Antônio Conselheiro lá no alto do tambor. Com 180 praças, é amor, é amor, é amor. Com 180 praças, é amor, é amor, é amor. Eu tava na boca da rua, eu vi a rua se fechar. Eu tava na boca da rua, eu vi a rua se fechar. Eu vi a fumaça da pólvora, eu vi a corneta bradar. Eu vi a fumaça da pólvora, eu vi a corneta bradar. Eu vi Antônio Conselheiro lá no alto da Bahia, com 150 praças a favor da monarquia. Com 150 praças a favor da monarquia. Eu vi a fumaça da pólvora, eu vi a corneta bradar. Eu vi a fumaça da pólvora, eu vi a corneta bradar. Eu vi Antônio Conselheiro lá no alto da favela, com 150 praças, família de Parabela. Com 150 praças e mais 1000 de Parabela. Eu tava na boca da rua, eu vi a rua se fechar. Eu tava na boca da rua, eu vi a rua se fechar. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. É isso aí. Obrigado, Rabelo. Obrigado, Show, Vlamir. Pingo. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Nós vamos ficar a agora com o todos. quadro Cultura na Ponta, que o David vai estar lá mostrando lá o espaço, a oficina, a casa do Rabelo, complementando aqui esse programa, né, com esse povo maravilhoso, esse grande artista, um artista fenomenal, né, sensível, como diz o Vlamir, o mago das pedras, né? E das pedras e dos espinhos, Show demais. né, do sertão central do Ceará. Eu Antônio acho- Rabelo, gratidão, meu irmão. Show demais, Pingo. Muito obrigado. Eu estava lembrando aqui de uma história, né, que a última vez que eu tive com o Expedito falando, olha, Rabelo, você faz uma coisa que o Padre Cício falava antes, que ele dizia que a gente ia transformar pão em pedra, né? No caso, transformar pedra em pão. E aí, ele falando, olha, e você está fazendo isso, você está sobrevivendo de pedra e espinho de Mandacaru. Então, esse é o ato de transformar a pedra em pão e espinho também, né, Pedra, cara? espinho Muito e legal. pão. E pão. Pedra Isso e é muito espinho legal. e pão. É Padre Cício, como sempre, né? Na sua casa, como você está fazendo, né? Um oratório na sala e uma oficina no quintal. É isso mesmo. Tinha esse espírito empreendedor, e aí o Beato Lourenço também tinha isso, por isso que a gente está trabalhando o Caldeirão. Rabelo, muito obrigado, Show. boa sorte. Obrigado, Um Vlamir. prazer enorme. Olha aí, Muito Vlamir, obrigado. Danilo.